Boa tarde de novo para vocês. Gente, já estamos chegando ao fim, né? Demora tanto para preparar e passa tão rápido, não é mesmo? Vocês vão ter que me aguentar aí só mais um pouquinho. Vou tentar ser mais breve agora nesse momento final. Sei que está todo mundo aí cansada, mas fomos muito abençoadas até aqui, né? Então tem sido gostoso. E para não perdermos o hábito, vamos começar revisando o que nós vimos até o momento. Então, para não perdermos o costume, ontem à noite nós meditamos sobre a realidade do sofrimento. E destacamos 3 lições no texto de Tiago, capítulo 1, versículos de 2 a 8. E essas lições foram que há um propósito divino nas provações, que nós temos à nossa disposição o recurso da sabedoria divina quando nós pedimos, e que nós somos chamadas a ter uma fé inabalável, uma fé que não duvida, assim como Tiago nos ensinou. Isso foi o que nós vimos ontem à noite. Podemos resumir como que as provações, elas não devem ser vistas pelos crentes como uma tragédia, mas sim como um meio de santificação que o Senhor usa na nossa vida. Que a sabedoria divina, minhas irmãs, ela é essencial para que possamos suportar a dor, e Deus concede a todas aquelas que pedem de forma generosa. E vimos também que somos chamados a ter uma fé verdadeira, que precisa ser firme, sem ânimo dividido, porque Deus honra quem confia plenamente nele. E hoje pela manhã, no nosso segundo momento, nós vimos um pouquinho sobre Cristo, o servo sofredor. E nós meditamos no texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículos 18 a 25. E ontem nós aprendemos com Tiago e hoje de manhã aprendemos com Pedro. E Pedro nos ensinou 3 lições importantes. A primeira é que nós devemos sofrer com paciência. A segunda é que Cristo é o nosso exemplo perfeito. E a terceira lição é que Cristo é o pastor e bispo das nossas almas. Além dele ser aquele em quem nos espelhamos, ele é aquele que nos capacita e nos ajuda a passar pelos desertos que nos permite viver. E agora, finalmente, nós vamos para a nossa última palestra, nosso último momento aqui juntas. E eu não poderia terminar diferente, né? Eu quero encerrar o nosso tempo falando de esperança. Hoje teve uma irmã na hora do almoço que falou, levei muita pancada, né? Levei muita pancada. Eu falei, mas nós vamos terminar com esperança. Eu vou dar uma acalentada em vocês. Graças a Deus por isso. E, apesar, minhas irmãs, do sofrimento ser realmente inevitável nesse mundo que nós vivemos, nós temos uma certeza. Toda dor é por enquanto. Toda dor é por enquanto. Ela pode durar até a nossa vida toda aqui na Terra. Mas a nossa vida aqui na Terra não é para sempre, ela não é eterna. Nesse Demós, de novo, em Mentiras que as Mulheres Acreditam, ela diz o seguinte: a sua dor, seja ela física ou emocional, ela pode continuar por muito tempo. Mas ela não vai durar para sempre. Ela pode continuar por toda a sua vida aqui nessa terra. Porém, uma vida inteira terrena não é para sempre. A verdade é que a luz da eternidade, quando finalmente estivermos na presença do Senhor, tudo que ocorreu nessa vida será tratado apenas como um breve instante, uma vírgula. Olha que lindo isso, né? Tudo é por enquanto, minhas irmãs. O problema é que nós somos tão agarradas a essa terra aqui, a esse mundo que nós vivemos, que às vezes uma luta que a gente enfrenta por alguns meses ou por alguns anos, ou mesmo aquelas que enfrentam, tem lutas que se arrastam uma vida inteira, né? Pessoas que lutam com doenças, eles já nascem com uma doença crônica, e a vida toda aqui, 70, 80, 90 anos de luta. Ainda assim, não é para sempre. E para a maioria de nós, esses 40, 50, 60 anos, parece sim uma eternidade. Nós somos tão finitas que nós não temos noção do que é uma eternidade que nos espera, onde não haverá mais dor. Nós não conseguimos imaginar. É como se essa dor que nós vivêssemos aqui se tornasse até irrelevante quando nós finalmente paramos para pensar um pouquinho no que é a eternidade. A nossa perspectiva muda. Independente do período pelo qual o nosso sofrimento continua, o que a palavra nos diz é que um dia ele vai acabar. 2 Coríntios, capítulo 4, 16 a 18, nos diz o seguinte: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova
de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4 e 5, a parte A, diz o seguinte: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Lembra que nós falamos ontem um pouquinho sobre essa luta da criação toda que sofre? Isso um dia vai acabar. O Senhor fará nova todas as coisas. É isso que Apocalipse nos diz. Salmo 30, versículo 5 diz: porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Esses textos são todos para nos mostrar, minhas irmãs, que nós temos razão para ter esperança. Nós não precisamos sucumbir ao desespero. As nossas noites de choro, elas podem durar semanas, meses ou até mesmo anos. Mas, como já dissemos, se somos filhas de Deus, elas não durarão para sempre. Deus determinou o tempo exato que o meu sofrimento e o seu sofrimento tem que durar. E ele não vai durar nem um minutinho a mais do que o Senhor pretende para nos fazer mais parecidas com Cristo. Ele tem propósitos santos e eternos por meio de tudo que Ele nos permite viver. Independente do quanto as forças das trevas que nos rodeiam pareçam poderosas aqui e agora, às vezes a gente olha à nossa volta assim e pensa: olha, essa luta é difícil, esse problema aqui está difícil. Minhas irmãs, o capítulo final já foi escrito, nós temos spoiler do que vai acontecer. Né? Temos uma antecipação gloriosa e Deus vence no final. Ele vence todas as batalhas, Ele vence. Então, acreditar na verdade sobre o que está à nossa frente nos encherá de alegria e permitirá que nós perseveremos firmes até o dia em que nos encontrarmos com o Senhor. É como um corredor que está correndo uma maratona. E as forças estão chegando ao fim ali nos últimos quilômetros. E ele está quase desistindo, mas ele avista ali a linha de chegada e alguém vem do lado dele e fala: vamos lá, eu estou contigo. Então, reúne forças para poder chegar ao fim daquela maratona, daquela corrida. E Jesus é assim. Ele corre à nossa frente e também corre ao nosso lado. Ele nos dá o exemplo e Ele nos sustenta durante toda essa caminhada. Mas é natural, minhas irmãs, que em alguns momentos da nossa vida, eu e você tenhamos a sensação de que não vamos conseguir continuar, que nós não aguentamos mais. Às vezes nós acreditamos que eu não vou conseguir passar mais nenhuma noite sem dormir com esse bebê que não dorme. Olha que privação de sono é um negócio difícil, hein? Né? E às vezes a gente pensa que não vai aguentar uma noite a mais. Às vezes eu penso que eu não tenho a menor condição de continuar nesse casamento tão difícil. Às vezes eu penso que não dá mais para ser machucada mais uma vez por aquela sogra difícil, aquela cunhada difícil, ou aquela colega de trabalho, aquela irmã difícil na igreja, não sei. Você sabe aí quem é a pessoa que trabalha em você todas as características do fruto do Espírito, né? Tem gente que parece que foi colocada por Deus na nossa vida para nos fazer trabalhar todas as características do fruto do Espírito ali. Às vezes eu penso que eu não consigo mais aguentar esse adolescente rebelde que está na minha casa. Mas independente do que as nossas emoções, sentimentos, que nós falamos aqui na mesa redonda, te digam, independente do que as circunstâncias estejam te dizendo, o que a Bíblia nos diz é que a graça de Deus nos basta. É o que nós vemos lá em 2 Coríntios 12, capítulo 9. E a graça do nosso Pai é suficiente para cada momento da nossa vida, para cada circunstância, para cada necessidade que eu tenho. Quando eu estou exausta e eu penso que eu não vou mais conseguir terminar essas tarefas domésticas infindáveis, que não acabam nunca, minhas irmãs, a graça de Deus é suficiente para mim, para você. Quando eu tenho dificuldade de reagir àquela pessoa que me irrita e me faz querer ser áspera e dura, a graça de Deus também é suficiente para mim. E quando eu sou tentada a desabafar as minhas frustrações, né, lamuriar, reclamar, nas outras pessoas, a graça do Senhor também é suficiente para mim. Quando eu sou tentada a ceder ao meu desejo de comida pela enésima vez, porque nós mulheres temos isso, né? A gente quer descontar as nossas tristezas, as nossas ansiedades na comida. Muitas vezes, também a graça de Deus é suficiente para mim. Quando eu estou enfrentando uma situação financeira difícil e aparentemente sem solução, a graça de Deus também é suficiente para mim. Independente da nossa trajetória, do que a gente tem vivido agora, se somos filhas de Deus,
a graça dele é suficiente para nós. Os recursos divinos estão sempre disponíveis para atender a nossa necessidade, não importa quão grande ela seja. Essa é uma verdade, e a verdade, a Bíblia diz que nos liberta. Quando a gente conhece de fato o que a palavra de Deus diz, nós não cairemos naquelas ciladas, naquelas acusações, naquelas coisas que o inimigo traz na nossa mente, como se de fato a gente não fosse conseguir. Temos que nos apegar às verdades da palavra. Ele nunca colocará sobre nós, o Senhor nunca colocará sobre nós algo maior do que nós podemos suportar. É o que nós lemos lá em 1 Coríntios 10, 13. Pelo contrário, ele fala que juntamente com a aprovação, ele nos traz o livramento. Quando o caminho diante de nós, minhas irmãs, parecer longo e duro demais, levante seus olhos, olhe adiante para o dia em que o sofrimento acabará, pois ele vai chegar esse dia. Lembre-se de quando estivermos diante dele, todas as lágrimas e tristezas da nossa vida parecerão nada em comparação à glória do nosso Salvador. Ai, vai ser lindo demais, não vai, meus irmãos, quando chegarmos no céu, estivermos diante daquele que sofreu por nós, daquele que carregou tudo em nosso lugar. O apóstolo Paulo, ele escreve aquelas palavras de que tudo seria, todo luto acabaria, que as lágrimas seriam enxugadas, em Apocalipse, para um grupo que estava também sofrendo terríveis aflições, pessoas que estavam enfrentando morte, pranto, lamento e dor. Esse livro foi escrito lá no final do 1º século, e o apóstolo João, ele era o último dos apóstolos vivos. Todos os outros já tinham morrido, martirizados por conta da fé no Senhor Jesus. Era uma situação em que o imperador romano Domiciano, ele perseguia violentamente os cristãos. E alguns viram as suas casas sendo tomadas, saqueadas, outros foram jogados na arena para serem despedaçados pelas feras, pelos leões, animais selvagens, diante da multidão que tinha prazer em ver os cristãos sendo despedaçados ali. Alguns eram amarrados em estacas e ainda vivos eram cobertos de piche e incendiados. E João está escrevendo ali uma palavra de consolo, uma visão que o Senhor deu para ele de que isso não é o fim da sua vida. Um dia isso vai acabar. E é nesse contexto que ele escreve esse texto tão lindo de Apocalipse 21, de que todo pranto acabaria. O Tim Keller, meus irmãos, falando sobre esse texto de Apocalipse, ele diz o seguinte: sabemos que os primeiros cristãos suportam o sofrimento com coragem e paz. Cantavam hinos enquanto os animais os despedaçavam e perdoavam os seus carrascos. E quanto mais cristãos morriam, mais o evangelho avançava. Por quê? Porque os espectadores, enquanto observavam os cristãos morrerem daquela forma, diziam: esse pessoal aí tem alguma coisa especial. E você sabe o que eles tinham? Eles tinham uma esperança viva. Porque uma pessoa que está ali diante de alguém que vai te matar, e a pessoa fala, se você negar Jesus, você vai ficar livre. E a pessoa mantém firme ali, é porque ela sabe que aquilo ali não é o fim. Aquilo ali, na verdade, é o começo de algo que viria pela frente. Os seres humanos são criaturas que são moldadas pela esperança. A nossa forma de viver hoje tem tudo a ver com o que eu creio. Completamente controlada pelo que eu acredito a respeito do meu futuro. Conta-se uma história de 2 homens que foram presos. E 2 homens casados com filhos que foram presos. Um deles, assim que foi jogado na masmorra, soube de uma notícia trágica que aconteceu com a sua família, que a sua esposa e os seus filhos estavam mortos. Enquanto o outro recebeu uma carta da esposa dizendo que estava esperando ansiosamente junto com os filhos pela sua volta. O primeiro homem definhou e morreu pouco tempo depois, enquanto o segundo homem se manteve firme ali e 10 anos depois foi liberto e reencontrou a sua família. Interessante que eles estavam expostos naquele momento ali às mesmas consequências, né? As mesmas situações, as mesmas circunstâncias. Só que o futuro deles era completamente diferente. Um não tinha mais uma família para quem voltar, enquanto o outro tinha. E a gente escuta muitos relatos de guerra, de quantos homens sobreviveram a lutas ali, porque tinham uma foto da família e a esperança de voltar para casa e reencontrar os seus amados. O futuro determinou ali a maneira como aqueles homens lidariam com o seu presente. E você, minha irmã, o que você acredita sobre o seu futuro? Você realmente crê que você caminha para um futuro de alegria infinita, alegria que não vai acabar muito? É bastante improvável que eu e você sejamos lançadas na cova dos leões, na fornalha de fogo ardente ou algo parecido. Mas nós temos sim os nossos fardos que temos carregado durante a nossa vida cristã aqui. E se essa maravilhosa esperança ajudou ali os primeiros crentes naquelas situações tão mais difíceis que as nossas, ela nos ajudará, com certeza vão nos ajudar com os nossos problemas de hoje.
E como nós podemos ter certeza que, de fato, esse futuro glorioso nos pertence? Crendo em Jesus, que sofreu o que nós merecíamos para que recebêssemos a glória que Ele merecia. Se a morte de Jesus aconteceu por nossa causa, minhas irmãs, agora nós podemos ter esperança, pois a ressurreição de Jesus Cristo aconteceu para que nós sejamos glorificados junto com Ele. Então, quero convidar vocês agora a abrirem suas Bíblias comigo em Romanos capítulo 8. Novamente, eu vou ler todo o contexto, tá? Eu vou me apegar só em alguns versículos para a gente trabalhar, mas eu queria convidá-las a ler Romanos capítulo 8, dos versículos 18 até o versículo 30. Romanos capítulo 8, de 18 a 30. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é Ele quem intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que texto lindo, né? Acho que se a gente fosse embora agora, só o texto já teria valido. Mas, minhas irmãs, já vimos que nós estamos imunes ao sofrimento, que o sofrimento é uma ponte para uma glória futura que nos espera. Então, ao invés de nós focarmos nossa atenção na dor de agora, temos que concentrar a nossa atenção nas glórias vindouras que a palavra nos traz, nas recompensas divinas que estão reservadas para nós. E hoje eu queria extrair aqui do nosso texto 3 lições que nós aprendemos com o apóstolo Paulo. Temos muita gente na Bíblia que nos ensina. Aprendemos com Tiago, aprendemos com Pedro e agora vamos aprender com Paulo. Em primeiro lugar, a criação será redimida. Então, todo o nosso mundo geme, sofre os efeitos da queda. É interessante que os animais, a natureza, né, nós olhamos em volta e vemos como tudo, de fato, sofre os efeitos da queda, não só as pessoas. Paulo começa esse texto dizendo o seguinte, que o sofrimento do presente ele é pequeno demais, perto do que nos espera no futuro. E isso, de fato, nos deveria encher de esperança. Paulo nos fala, nesse primeiro momento, dos gemidos da criação. E Hernandes Dias Lopes diz o seguinte, que Paulo contrasta o sofrimento do tempo presente com as glórias do futuro, como se segurasse na sua mão uma balança com 2 pratos. Num prato ele põe os sofrimentos deste tempo presente e no outro a glória que está para ser revelada em nós. Os sofrimentos do presente não são dignos de serem comparados com a glória que está para ser revelada. Aqui ainda há dor, lágrima, fraqueza e morte. Não caminhamos, porém, para um túmulo gelado e frio, mas para a nossa gloriosa ressurreição. Minhas irmãs, nós não caminhamos para um destino desconhecido, nem para um lugar de tormento, como aqueles que não têm esperança porque não têm a Cristo. Nós caminhamos para a bem-aventurança eterna, para a alegria eterna. O sofrimento presente, de fato, não pode ser comparado às glórias futuras, porque diante do fulgor da glória que nos espera, esses sofrimentos são considerados leves e momentâneos. É o que nós lemos lá em 2 Coríntios 4:17. Os sinais dessas fraquezas, né, e do efeito do pecado estão presentes em toda a criação e ela não consegue libertar a si mesma e ela mesma se renovar e se redimir. A queda lá de Adão e Eva, nossos pais, atingiu não somente os homens, mas toda a criação, toda a natureza. E a terra e os animais também estão gemendo. Nós somos seres caídos,
que vivemos numa natureza pecaminosa e caída. Nós somos seres mortais, cuja nossa natureza, os sintomas da morte estão presentes a cada dia. A criação foi toda amaldiçoada, nós vemos ali no Éden, né? Quando Deus chega no homem e na mulher, Ele vai falar sobre os efeitos da criação. Ele fala dos efeitos ali que eles sofreriam, os espinhos, né, a dor do parto, efeitos para o homem, efeitos para a criação, efeitos para a mulher, efeitos para a serpente. A criação foi de fato amaldiçoada por causa do pecado do homem, mas ela será redimida um dia, é isso que o nosso texto diz. A redenção do cativeiro não se dará antes da nossa glorificação, será só depois disso. Vai chegar o dia que seremos glorificados e toda a criação será restaurada. A criação, ela vive como se fosse assim, ó, na pontinha dos pés, na expectativa, olhando assim. Sabe quando você está esperando alguém? Você fica olhando assim, será que está chegando? Né? Ela está ali de olho para ver quando é. O nosso texto diz que existe uma expectativa da criação, dessa glorificação que acontecerá. Mas esses gemidos, eles não são de desespero, eles são de expectativa. E ela não geme por causa do seu passado em glória, mas por um futuro glorioso. E John Stott, ele tem razão quando ele diz que os gemidos da criação não são dores que carecem de sentido e propósito. Não é uma coisa assim, alguém ali passando luta e só gemendo à toa. Não, são dores inevitáveis, porque existe um vislumbre de algo novo que vem pela frente. Ah, minhas irmãs, as dores de parto, elas são difíceis, mas a alegria do bebê no colo depois faz você esquecer, é isso que a palavra nos diz. E o universo, ele não será destruído, mas ele será um dia libertado, transformado, inundado da glória de Deus. Né? A Bíblia diz que toda a glória encherá a terra. Que maravilha isso. Um dia, minhas irmãs, como vimos em primeiro lugar, a criação será redimida. Mas o nosso texto também diz que, em segundo lugar, a igreja será restaurada. Eu e você também. Então, não é só a natureza, só a criação, nós também. Porque depois que Paulo fala dos gemidos da criação, ele fala dos gemidos da gente. Ele fala, nós gememos também. Aqueles que são habitados pelo Espírito Santo. Além do contraste entre o sofrimento presente e futuro, há também o contraste entre o que nós somos hoje e aquilo que um dia nós haveremos de ser. Embora salvos da culpa e da penalidade do pecado, nós já fomos salvos, né, da penalidade, deveríamos nos sentir já salvos da culpa, porque já estamos completamente salvos. Mas ainda estamos a cada dia durante a nossa vida cristã sendo salvos do poder do pecado na nossa vida, mas um dia nós seremos completamente salvos da presença do pecado. Olha que maravilha, né? Um dia estaremos completamente livres dessa natureza pecaminosa que habita em nós. E nós aguardamos nossa plena manifestação como filhos de Deus, aguardamos a ressurreição do nosso corpo, aguardamos aquela glória que não temos nem como imaginar o quanto será bela. A verdade é que nós somos, sim, fracas, limitadas, temos fraquezas físicas, fraquezas emocionais, espirituais, morais. O tempo, minhas irmãs, esculpe rugas na gente. Ele deixa nossas pernas mais bambas, nossos joelhos trôpegos, nossas mãos descaídas, nossos olhos mais embaçados, e os fiozinhos de cabelo branco que começam a aparecer aí, ó, eles vêm nos mostrando que a morte está nos chamando para um duelo. As nossas fraquezas, às vezes, elas nos esmagam. Mas tropeçamos nos mesmos erros, incorremos, às vezes, nas mesmas falhas, nos sentimos pequenas e imperfeitas, caímos, às vezes, nas mesmas armadilhas. O bem que nós queremos, muitas vezes não fazemos. E o mal que nós odiamos, muitas vezes nós fazemos. Nós somos seres contraditórios, seres ambíguos, que às vezes vivemos de forma diferente daquilo que nós professamos. E há uma guerra constante dentro de nós, dentro do nosso peito, um conflito, que é um campo de batalha entre a nossa carne e o nosso espírito. A Bíblia fala bastante sobre isso, inclusive no livro de Romanos, que nós lemos aqui. Os nossos desejos secretos que habitam lá dentro do nosso coração, eles nos mostram que existe algo nos puxando para lá e algo nos puxando para cá. E quem vai vencer essa queda de braço, né, essa cabo de guerra, é aquele que nós alimentamos mais. Se temos alimentado mais a nossa carne, a carne vai sobressair. Se temos alimentado mais o nosso espírito através das disciplinas espirituais, da leitura da palavra, da oração, de uma vida séria na igreja, comunhão com a igreja é algo tão importante. Depois da pandemia, não sei aqui, mas assim, a igreja de vocês cresceu, eu tenho visto, né? A nossa também. Mas tem aqueles que se acostumaram a ficar em casa, assistindo só de casa, né? E que não valorizam muito a comunhão dos santos. Como isso é importante para nós. Nossos pensamentos íntimos, minhas irmãs, revelam o quanto o pecado nos atingiu. Nós temos todas pés de barro,
Nós temos todas um calcanhar de Aquiles, temos as nossas fraquezas, mas temos um Deus tão maravilhoso, temos um Espírito Santo que habita em nós e que nos assiste nessa fraqueza. O Espírito Santo não zomba de nós, porque nós precisamos da ajuda dele. Pelo contrário, ele abaixa, sim, nos acolhe e nos ajuda. John Stott diz que, embora ainda não tenhamos recebido a nossa redenção final, receber o Espírito Santo para habitar em nós é como um deleite antecipado e promessa dessas bênçãos futuras que nos aguardam. A presença do Espírito é um lembrete constante de que a nossa salvação ainda não está completa, pois participamos junto com a criação da escravidão e da dor. Mas nós gememos por causa da nossa fragilidade e mortalidade física. Contudo, não é somente o nosso corpo frágil que nos faz gemer, é também a nossa natureza caída que nos impede de nos comportarmos como deveríamos nos comportar. Paulo, depois de falar dos gemidos da criação e dos gemidos da igreja, ele passa para falar dos gemidos do Espírito, que intercede por nós, que ora por nós com gemidos inexprimíveis. Mesmo quando nós não conseguimos orar, ele vem ao nosso socorro e nos ajuda. Então, nós vivemos hoje uma tensão entre algo que já começou na nossa vida, mas algo que ainda não foi consumado, que será um dia completamente concluído pelo Senhor. E por isso nós gememos de desconforto e desejamos ardentemente o que nos espera. Os gemidos da igreja, minhas irmãs, elas não são soluços movidos de desesperança, mas são anseio ardente dos salvos, que esperam para estar um dia completamente na presença desse Deus maravilhoso. E o nosso texto, ele lança os fundamentos de que somos salvos e podemos ter segurança nisso, porque nós somos mais que vencedores por meio de Jesus Cristo. Porque a nossa segurança, como nós já dissemos aqui mais de uma vez, não está na nossa própria força. Pelo contrário, está na ação dos decretos eternos de Deus e na ação eficaz de um Deus todo-poderoso. Os filhos de Deus já foram salvos da condenação do pecado e um dia serão salvos da presença do pecado. William Hendrickson diz que o próprio fato dos filhos de Deus serem habitados pelo Espírito Santo faz nascer dentro de cada um de nós um doloroso senso de ausência. O que nós possuímos nos faz ansiar por mais, ou seja, pela nossa salvação na sua plenitude. Temos sempre aquela sensação, né, de que está faltando algo. Porque eu lembro uma vez, quando eu perdi o meu avô, né, paterno, eu morei com ele durante um tempo, e foi a primeira pessoa mais próxima, assim, quando eu já tinha um pouco mais, né, de consciência. Eu perdi um irmão quando eu era criança, mas criança às vezes não entende muito bem das coisas, né? E eu lembro que um dia, conversando com alguém sobre essa questão de como lidar com a morte, aí meu primo virou para mim e falou assim: nós não fomos feitos para morrer, por isso não sabemos lidar com a morte. E, de fato, não fomos feitos para morrer. O pecado trouxe como consequência a morte. A mesma coisa, se nós, depois de salvos, nós estamos ansiando por esse futuro glorioso. Agora quero compartilhar com vocês mais um trechinho do livro que eu já fiz propaganda mais de uma vez aqui, do Paul Tripp, Você Acredita? Lá no capítulo que ele fala sobre a doutrina da eternidade, ele diz o seguinte: assim é com a doutrina da eternidade. Trazer à memória essa verdade não apenas nos protegerá de muitos desgostos, mas também nos guiará enquanto trilhamos o caminho para a eternidade que Deus nos prometeu. Uma das coisas mais importantes que essa doutrina faz é nos lembrar de que este não é o nosso destino final, mas sim uma preparação para o destino que ainda está por vir. Olha que coisa linda. Não é o nosso destino final. O seu problema não é o ponto final da sua história. Lembre-se disso. A preparação é, sim, difícil. Esse momento aqui é difícil, exige de nós comprometimento, disciplina, perseverança e um olhar constante para o prêmio da soberana vocação que nos aguarda em Cristo. Temos que manter nossos olhos fitos no Senhor, senão nós vamos, sim, esmorecer. Nas mãos de Deus não há nenhum drama desperdiçado, minhas irmãs. Não há momentos inúteis. Não há qualquer coisa que tenha sido concebida pelo nosso Pai maravilhoso que não tenha sido por nada. O tempo entre a nossa conversão e a nossa volta para casa, ele não é desperdiçado com esperas vãs. Não, esse tempo foi planejado pelo nosso Deus, de modo que possa dar continuidade à obra dele de nos transformar, que ele começou no dia que nos salvou e continua fazendo através do nosso processo de santificação. Ainda não estamos prontas para subir, né? O dia que estivermos, iremos, mas ainda não. E nós somos mais do que vencedores, porque o cristianismo, ele diverge frontalmente daquela psicologia de autoajuda, né? Que diz assim: busque dentro de você toda a força. Não é assim que Paulo nos afirma. Nós não somos um gigante adormecido, nós não temos um poder inato em nós mesmas. A ajuda não vem de dentro de nós, a ajuda vem
do alto, de um Deus em quem não há mudança, em quem não há sombra, nem variação de mudança. O Espírito Santo, ele leva a carga sobre ele, nossa carga sobre ele. Ele nos ajuda e nos socorre, mas ele também alivia a nossa carga. Nossa fraqueza por nós mesmas, com certeza, nos levaria ao desespero. Mas graças a Deus pela assistência do Espírito Santo em nossas vidas. Quando a enfermidade grave chega, quando a dor atroz do luto se instala, quando o casamento é ferido pelo divórcio e o pecado nos assedia, minhas irmãs, lembremos, temos um Deus que nos socorre e um dia tudo isso passará. James Hastings diz que aquele que pode confessar que crê no Espírito Santo encontrou um amigo divino. Olha que maravilha, nós temos acesso a um amigo que nunca nos abandona, que está conosco o tempo todo. Para ele, o Espírito Santo não era só uma influência positiva, uma energia, algo assim. Não, era um amigo, um consolador que habita nele. E eu espero que essa bendita esperança de termos o Espírito Santo habitando em nós também nos acalente e nos dê paz. E a terceira e última lição que o apóstolo Paulo nos ensina nesse texto é que além da criação ser redimida, além da igreja ser restaurada, a obra também será completada. E aqui, Paulo, então, faz uma intercessão ali da assistência do Espírito Santo para a gloriosa convicção que os salvos podem ter. A nossa história não está aí como um barquinho, sabe? Um barquinho no meio do mar, assim, sendo jogado para onde o vento levar. Não, a nossa história, ela não é cíclica e fica aí assim, sempre caindo no mesmo ciclo vicioso, não. Nós não fomos arrastadas de um lado e para o outro sob a força das circunstâncias. Nós temos convicção de que Deus tece com carinho e com amor cada circunstância da nossa vida, objetivando a glória dele e o nosso bem. E aí vem o famoso versículo 28 do capítulo 8, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse versículo começa dizendo sabemos, não é esperamos, não é, pode ser que, né? Não, é sabemos, é uma convicção que expressa muita fé. A palavra grega que foi usada ali, ela vem da matemática, é algo exato, em que não há dúvida. Não é uma linguagem de hipótese, pelo contrário, é de algo que foi comprovado. Ele começa dizendo, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Minhas irmãs, Deus trabalha por nós em todas as circunstâncias da nossa vida. A nossa vida é feita de vales e montanhas, é feita de alegrias e lágrimas, é feita de prosperidade e perdas. E todas essas coisas, boas ou ruins, cooperam para o nosso bem. Mas com isso, Paulo não está querendo dizer que tudo é bom, né? Tudo é bom que acontece na minha vida. Não, é difícil enfrentar uma doença. É difícil perder alguém, é difícil enfrentar o desemprego. É difícil enfrentar a fome. Aqui nós estamos numa realidade que a gente não enfrenta muito fome, perseguição religiosa, gente morrendo por conta do Evangelho nos nossos dias. É difícil enfrentar isso. Mas o que Paulo está dizendo é que mesmo as coisas ruins, Deus transformará em bênção, como nós vimos hoje pela manhã, que José pôde dizer ali, né? Que as coisas ruins foram transformadas em bem. Paulo também não está dizendo que, por uma coincidência, as coisas vão se encaixar e no fim tudo vai dar certo. Não. A verdade é que nós temos um Deus que está fazendo um mosaico lindo. E a gente só consegue enxergar um pedacinho. Então, para a gente não faz muito sentido. Mas Deus, Ele está lá de longe, vendo tudo que está sendo tecido. Ele está vendo todas as circunstâncias, o plano geral, e nós não conseguimos ver. Nosso Pai nos dá coisas boas. O que diz lá em Tiago é que todo dom perfeito vem do Pai das luzes, vem do alto. John Stott destaca que Paulo não está expressando um otimismo superficial. Alguém que, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Já viu quando a pessoa assim está caminhando para um buraco, assim, a pessoa fala, não, pode ir que vai dar certo, você não vai cair no buraco, não. Então, não é esse tipo de otimismo aí sem noção. Não. É porque o bem não tem a ver com falta de problemas, com ausência de problemas. Hernandes Dias Lopes diz o seguinte, Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, mas segundo o seu propósito e não conforme o nosso querer. Deus tem um plano eterno, perfeito e vitorioso. E esse plano não poderá ser frustrado, pois Deus leva a cabo. Não existe acaso para nós, nossa vida, nosso futuro e tudo que nos diz respeito estão sob total controle do nosso Deus. Então, o eterno propósito de Deus nas nossas vidas, minhas queridas, não é nos fazer ricos, famosos, mas é nos fazer santas. O projeto de Deus não é nos tornar celebridades, mas nos fazer pessoas mais parecidas com Jesus a cada dia. O sentido da nossa vida não é ter sucesso segundo o mundo, mas é atingir a plenitude da estatura de Cristo.
O propósito de Deus não é apenas nos salvar do fogo do inferno, mas é nos transformar a cada dia à imagem de Cristo. O nosso destino não é apenas glória, mas é semelhança ao nosso Rei da Glória. Olha que lindo isso. Nosso texto encerra dizendo que aqueles a quem Ele salvou, Ele justificou, e no final fala que Ele glorificou. A glorificação é um fato futuro, sim. Se dará na segunda vinda de Cristo, mas os decretos de Deus já foram todos consumados. Não importa, minhas irmãs, se o caminho é estreito, se a estrada é cheia de espinhos, se os inimigos estão aqui correndo atrás de nós, se nós estamos em Cristo, pelos decretos de Deus, nós já estamos na glória. Para Ele é como se já tivesse acontecido. Deus não é como a gente preso ao tempo. Por isso que diz que já glorificou, nós já estamos glorificados. Não há dúvida, não há possibilidade disso não acontecer. Isso é incrível, isso é simplesmente maravilhoso. O nosso destino, ele está totalmente seguro e nós seremos glorificadas junto com Cristo. Paulo enfatiza que isso é inevitável, nós temos certeza absoluta, é como se o céu nos fosse antecipado aqui. O fim do nosso caminho não é um sepulcro coberto de lágrimas, mas é um hino triunfal da nossa ressurreição gloriosa. Nossa jornada aqui não terminará com um corpo surrado pela doença, pela velhice, pelas marcas do tempo. Não. Ele não acabará coberto de pó na sepultura, mas nós receberemos um corpo glorioso semelhante ao corpo de Cristo, ao que nós lemos lá em Filipenses 3:21. Nosso corpo resplandecerá como o fulgor do firmamento e das estrelas, para sempre e eternamente. Nós lemos isso em Daniel 12, capítulo 3. O nosso choro cessará, nossas lágrimas serão estancadas, não haverá mais luto, nem pranto e nem dor. É o que nós lemos em Apocalipse. Deus, minhas irmãs, não envia uma onda sequer, uma tribulação nenhuma sem propósito. Cada vento que sopra é governado pela sua mão, amorosa e poderosa, para nos levar até o porto desejado que Ele quer. Isso é o que diz Charles Spurgeon. Nada acontece se não for pela ordenação do nosso Deus. Ele governa todas as coisas de maneira que dirige tudo para o nosso bem. E para concluir, quero lembrar que o sofrimento ele é real, mas a glória que nos espera é muito maior. O Espírito é nosso consolador e intercessor, podemos contar com Ele nesse processo. E o plano de Deus, minhas irmãs, é certo. O nosso destino, ele é a glorificação, e podemos contar com isso. Em Cristo, o sofrimento não é a última palavra é a glória eterna. Então, para a gente lembrar aí, a criação será redimida, a igreja será restaurada e a obra será completada. A Bíblia diz que nós somos estrangeiras e peregrinas aqui nesse mundo. A nossa pátria não está aqui, a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos e aguardamos o nosso Salvador. Devemos viver aqui, mas com a nossa mala pronta, para encontrar o Senhor no momento em que Ele nos chamar. Um dia Ele vai nos chamar, seja através da sua segunda vinda, seja através da nossa morte. E temos que estar prontas. Como estrangeiras e exiladas, nós devemos aspirar e desejar estar com o Senhor nessa pátria celestial que nos espera. A Ana Paula Nunes, alguns de vocês podem conhecê-la como Sherlock Holmes, né, que é o nome dela nas redes sociais. Ela escreveu um livro muito joia, que eu trabalhei até com as irmãs no ano passado lá na igreja. O nome é Unidas contra a Rivalidade Feminina. E nesse livro ela fala um pouquinho sobre essa tensão entre o já e ainda não que nós vivemos. Tem algumas coisas que nós já desfrutamos. E o já, ela diz assim, ó. Há muitos aspectos dessa obra de Cristo em nosso favor que podem ser vistos e experimentados já nessa vida. Já? Sim. Pois Jesus já completou sua obra na cruz e nos salvou, nos libertou do pecado e unidas com Cristo já somos novas criaturas habitadas pelo Espírito Santo de Deus. Já, pois o Evangelho não termina com a nossa salvação, nem diz respeito apenas ao que vai acontecer quando morrermos. O Evangelho é uma boa nova para o nosso viver de agora até a eternidade. Então já desfrutamos de algumas coisas, mas ainda não. Já somos parecidas com Cristo, mas ainda não somos o que um dia seremos. Ainda lutamos contra o pecado e estamos em processo de santificação. Aqui ainda não é a nossa casa final. Afinal, estamos aguardando a vinda de Cristo glorificado. Esperamos o que não vemos e com paciência aguardamos. O nosso texto de Romanos diz isso. Ainda não, porque ainda habitamos um mundo caído e um corpo quebrado que sofre e geme. Ainda não, porque a nossa transformação não é imediata, ela é gradual. Minhas irmãs, nós já desfrutamos de várias coisas, mas ainda não desfrutamos de tudo. E um dia desfrutaremos. E você? Você está pronta para esse encontro com Cristo? Quando a sua hora chegar,
Você já está aí prontinha para encontrar com Ele? Você anseia? Você diz, Maranata, vem Senhor Jesus, eu quero estar contigo um dia, quero estar livre do corpo, desse corpo mortal, esse corpo que a cada dia está se definhando? Que nós possamos viver animadas com essas verdades, que nós possamos achar o nosso nome escrito no livro da vida quando Ele nos chamar. Possamos entrar nesse lar celestial, ouvir o Senhor falando, seja bem-vinda, serva fiel. Entre no gozo do seu Senhor. Esse é o meu desejo para cada uma de nós. Que essa esperança maravilhosa nos anime a passar pelos vales, lembrando que existe depois da tempestade a bonança, que existe depois da noite escura da alma, existe um dia, uma nova manhã que se levanta. Nos apeguemos a esse Deus que nos ajuda e que cuida de nós. Quero deixar aqui com vocês novamente a bibliografia, os livros. Vou chegar para cá agora porque eu não estou aqui. Sofrimento não é em vão novamente. Timothy Keller, né, Caminhando em Meio à Dor, e Você Acredita, de novo ali. Pode passar para o próximo. Os comentários de Romanos, tem um do John Stott, do Matthew Henry e do Hernandes Dias Lopes. E na última aqui, Unidas contra a Rivalidade Feminina, da Ana Paula Nunes, e Ainda Melhor que o Éden. É um livro muito joia que fala que às vezes a gente fica ansiando, né? Para ter sido Eva e ter vivido lá no paraíso antes da queda. Mas o que nos aguarda é infinitamente melhor que o Éden. A nova Jerusalém que o Senhor prepara para nós, ela será muito melhor que o Éden. Então, é um livro que traz bem essa perspectiva de eternidade. E agora, concluindo, eu quero só deixar com vocês aqui, depois eu vou mandar para a Kelly a divulgação da nossa conferência. Nós vamos ter a nossa 6ª conferência de mulheres, no dia 21 e 22 de novembro. Nós já estamos no 3º e último lote e nós vamos encerrar as inscrições ou quando acabarem as vagas ou 30 dias antes da conferência. Então, a gente sempre encerra dia 21 de outubro, se houver vaga até lá, tá bom? Então, não deixe para a véspera. A Naná vai estar falando com a gente, ela é uma bênção, e a Fabiane Mendes vai estar dando um workshop sobre hospitalidade. Nós vamos trabalhar o livro de Tiago. E o tema é Fé em Movimento, viva o que você crê. Aquilo que eu falei sobre a gente tirar essa lacuna que existe entre o que eu falo, o que eu acredito, e isso se transformar em vida na nossa vida. Então, Kelly, muitíssimo obrigada mais uma vez pelo privilégio desse convite, por poder estar aqui nesses dias com vocês. Foi uma bênção, me senti muito honrada com o convite, foi um privilégio enorme. Espero que o Senhor, apesar de mim, tenha falado aos corações de cada uma de vocês e aplique, né, aquilo que a palavra dele nos traz como lições, e que vocês, de fato, vivam ansiando pela eternidade e crendo que o Senhor Jesus nos capacita a viver em meio aos desertos. Obrigada, minhas irmãs.